Ei pessoal, tudo bom? Eu sou a Ana Cláudia, mas pode me chamar de Cacau. Eu sou a responsável pelo canal e pelo Instagram Doutora Leitora, então se você não me segue em algum dos dois, por favor, começa agora, né? Hoje a gente vai fazer uma resenha em 5 minutos do livro Ciranda de Pedra, e esse foi bem difícil porque eu amei. Então, resumir em 5 minutos, deu trabalho. Vamos lá? Bom, eu não sei se esse livro foi tão incrível pra mim porque eu li ele na leitura conjunta com a Mel Ferraz, ou se realmente a Lígia Fagundes Telles ganhou meu coração de verdade. Esse é o primeiro livro que eu li dela e não me arrependo, tá? Ciranda de Pedra vai contar a história de Virgínia. Ela é a caçula de 3 irmãs. Os seus pais se separaram. Quando os pais se separaram, as 2 irmãs mais velhas ficaram morando com o pai e ela foi morar com a mãe e o padrasto. Logo no início da narrativa, a gente entende que ela ficou morando com a mãe e o padrasto por ser muito novinha e precisar da atenção da mãe mais de perto. As 2 filhas mais velhas resolveram ficar com o pai e a decisão foi simplesmente aceitada, acatada. O pai mora em um casarão tipicamente burguês da época. Ele é um advogado muito bem sucedido, é uma família com dinheiro, as irmãs estudam nos melhores colégios. Virgínia, que mora com a mãe e o padrasto, não tem uma condição de vida tão boa, já que o padrasto, apesar de ser médico, abandonou praticamente a profissão para cuidar da mãe de Virgínia. A gente sabe que a mãe de Virgínia está doente, porque a gente tem toda a visualização dessa família pelos olhos da Virgínia, porém ela não sabe muito bem o que a mãe tem. Porém, à medida que a gente vai lendo, a gente consegue entender que a mãe dela tem algum problema psiquiátrico, já que ela relata visões, não fala coisa com coisa e às vezes não está presente, né? Tanto que a gente vê vários relatos da Virgínia falando que hoje a mãe está presente e hoje a mãe não está presente, mesmo tendo conversas e diálogos com ela. Ela sempre tenta aproveitar os episódios de lucidez da mãe para poder ter um contato mais próximo e conversar um pouquinho com ela. Eu vou ler um trechinho desse daqui então para vocês entenderem como que é a estrutura da narrativa da Lígia de acordo com a visão da Virgínia, que é uma criança no início do livro. Aqui eu vou ler um trecho de como a Virgínia se sentia e vocês vão entender também um pouquinho da relação de abandono que essa criança sente por ter uma mãe que está presente apenas de corpo, mas não de espírito e de mente, e por ter um pai e as irmãs que simplesmente moram longe e não se preocupam com ela. Aqui é a fala da Virgínia. Ninguém gosta de mim. Ninguém. Minhas irmãs não se importam comigo e minha mãe só gosta de tio Daniel. Meu pai é que gosta de mim. Só ele me quer bem. Ah, meu paizinho querido, me leve embora desta casa. Eu quero ir com você. Os soluços foram se espaçando até cessarem num cansaço. Estendida de bruços, com a fronte apoiada nas mãos, ela cansou de chorar. E agora olhava a pequenina poça de lágrimas que se formava no ladrilho. Apertou os olhos para que as 2 últimas lágrimas caíssem de uma vez. Quando as sentiu correr, abriu os olhos novamente. Tem um jeito de elefante, admitiu ao vê-las se aderirem às outras formando uma tromba. Corrigiu a tromba com o dedo. Assim é um passarinho voando. Agora é uma árvore. Enjoou do brinquedo e olhou em redor. Estava sozinha. Ergueu-se, passou a toalha no rosto, alisou raivosamente os cabelos, cachos, e na ponta dos pés desceu as escadas. Ao passar pela porta do quarto azul, susteve a respiração. A mãe dormiu. Era tão bom quando ela dormia. Os loucos deviam dormir o tempo todo, de dia e de noite, como as bonecas que só abrem os olhos quando tirada das caixas. Otávia tinha uma boneca assim, sempre dormindo, as pestanas tão compridas. Dirigiu-se à cozinha. Luciana preparava o chá, apanhou uma torrada e sentou-se no banco. Então, ela tem episódios de birra, a gente vai ver vários episódios de birra, vários episódios infantis, porém que a gente depara aqui uma criança em sofrimento. É uma criança que não tem o apoio da mãe, porque a mãe tem constante acessos de loucura. É uma criança que mora com o padrasto, mas não permite que ele se aproxime, porque acredita que não pode substituir o pai, que amar o padrasto seria uma traição com o pai. É uma criança com 2 irmãs que simplesmente são mais velhas, mas que não se preocupam com ela, não vão atrás dela, não a convidam para eventos. Então a gente vai ver Então a gente tem aqui a construção de uma personagem que a gente vai acompanhar ela da infância até a juventude, muito sofrida, muito cheia de mágoas,
com vários problemas estruturados familiares, né? Então a gente entende o sentimento dela, entende um pouquinho do egoísmo dela e a gente vai acompanhando esse desenvolvimento. O livro é repleto de elementos simbólicos, como a ciranda de pedra, que na realidade vai representar os amigos, né, das irmãs, os amigos que ela tenta ter e não consegue. A ciranda de pedra é uma ciranda de anões que tem no jardim do casarão dos pais e ela sente que ela tá sempre tentando entrar naquela roda e não consegue. Então é o sentimento que ela tem de tentar sempre pertencer a algum lugar e não pertencer a lugar nenhum, tá? Então é um livro bonito, um livro assim lindo, por incrível que pareça, cheio de reviravoltas e plot twists. A Lígia Fagundes surpreende a gente a todo momento. É um livro onde a gente tem uma certa antipatia pelo narrador, porque é um narrador que foca nas falhas das pessoas, ele não traz tanto coisa positiva, então ele mostra sempre o pior lado do ser humano. E aqui a gente tem uma literatura que mimetiza a vida. Então a gente vai conhecendo a narrativa e as histórias, a gente vai entendendo a família ao redor de Virgínia a partir de recortes de momento. Então ninguém senta e conta pra gente, ó, aconteceu isso, eles se divorciaram, aconteceu isso, o fato é esse, nanã. Não. A gente vai acompanhando a vida de Virgínia e a gente vai entendendo toda a situação pelos olhos dela. Por isso também que a gente não pode acreditar em tudo que a gente lê. Porque o nosso narrador, o nosso campo de visão é a partir dos olhos de Virgínia. Então, Lígia é uma autora nacional, é uma autora que ainda está viva, porém não escreve mais. Esse é o primeiro romance que ela escreveu, inclusive é o primeiro livro que eu li dela, não li conto nem nada, mas já me apaixonei, quero ler tudo dela. Ela vai competir de perto com a minha autora preferida, que é a Jane Austen, né? Então, assim, apesar de serem gêneros completamente diferentes, é sensacional a forma que ela escreve. Eu tô apaixonada. É só isso que eu tenho pra falar. É um livro que eu super recomendo. Não é uma leitura simples e fácil, porém é uma leitura fluida, tá? É uma leitura que vai te colocar no local da Virgínia, né? A gente vai entender como a Virgínia, a gente vai ser a Virgínia por um tempo. A gente vai entender toda a dinâmica da família e da sociedade sendo a Virgínia, então isso é bem interessante. E a gente vai começar a primeira parte do livro com Virgínia criança, a segunda parte com Virgínia no colégio, né? E a terceira parte com a Virgínia jovem, adulta, decidindo o que vai fazer da vida. Então é uma leitura assim que coloca a gente em lugares bem complicados, dentro do sentimento da personagem, e eu achei isso incrível. Então, por favor, peguem essa dica. Eu vou ler um trechinho aqui para vocês agora, para vocês entenderem um pouco mais da narrativa, tá? Eu marquei o livro inteiro, né? Se vocês quiserem para observar. A claridade tá meio difícil aqui, ó. Olha lá. Marquei o livro inteirinho, de tanta coisa boa, e eu vou ler um desses trechos aqui pra vocês. Vamos lá, esse aqui é um trecho de Virgínia falando como ela enxergava a mãe dela. Assim via a mãe, enleada em fios que lhe tapavam os ouvidos, os olhos, a boca. Não adiantava dizer-lhe nada, nem mostrar-lhe nada. Falas e pessoas batiam naquele invólucro macio e ao mesmo tempo resistente como uma carapaça. Batiam e voltavam, batiam novamente num vai e vem inútil. Apenas uma pessoa conseguia penetrar no emaranhado. Daniel. Então, assim, gente, esse é a forma linda, né? Cheia de mensagens, cheia de símbolos que a gente tem na narrativa de Lígia. Eu só posso dizer pra vocês, assim, que deem uma chance, tá? Eu comecei por Ciranda de Pedra e achei sensacional. Pode ser que seja um excelente começo também. Falam que os contos delas também são incríveis, mas realmente Ciranda de Pedra vale a pena você gastar um tempinho da sua vida lendo esse livro. E se você está gostando dessas resenhas, se você está gostando do meu canal, não deixa de me seguir no Instagram, o link tá aqui embaixo. Aproveita, me segue aqui também no YouTube para receber as minhas notificações. Curte esse vídeo, deixa aí um coraçãozinho, ativa o sininho. Você já sabe o que fazer, né? Não precisa nem ficar falando aqui. Beijos e até a próxima!